Desafios para o estudo da dinâmica de carbono. Deixa eu anotar o tempo aqui também para não ultrapassar o tempo, porque a gente colocou aqui 30 minutos para as pessoas que vão apresentar. Deixa eu só me organizar aqui para não passar o tempo. Ok, 30 minutos. Prontinho. Então, para falar sobre essa questão de desafios do estudo da dinâmica de carbono, a gente precisa contextualizar o que está acontecendo. E eu preciso falar que, recentemente, não faz nem 2 meses, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas soltou o seu último relatório, né? O relatório de avaliação número 6. E ele traz algumas coisas, algumas informações, alguns alertas que a gente precisa prestar atenção, né? Então, primeiro, questões relacionadas com essa variação de temperatura que tem acontecido na média da temperatura do planeta. É um evento, essa temperatura que nós estamos atingindo, ela realmente não é novidade na história do planeta. O problema é a velocidade que está se alcançando, alterações muito rápidas, né? A alteração está acontecendo num período muito curto. Então, para ilustrar aqui, parece que a transmissão caiu aqui no YouTube, mas depois o pessoal resolve. Deixa eu parar aqui. Eu estava acompanhando pelo YouTube, só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, o que a gente está percebendo aqui nesse gráfico é que, à medida que o tempo passa, houve uma reconstrução da variação de temperatura nos últimos milênios aqui, nos últimos 2.000 anos, e a variação, a gente percebe que era em torno de zero, da anomalia de temperatura, né, até meio grau centígrado. A tendência era, nos últimos séculos, de diminuição da temperatura. Porém, após a Revolução Industrial, percebeu-se um aumento, ou seja, uma mudança de tendência, um aumento da temperatura e, particularmente nos últimos 170 anos, houve um aumento de 1 grau Celsius, 1,09 graus Celsius, se eu não me engano, tá? Que coincide com a anomalia de temperatura, tá? Que aconteceu nos 10.000 últimos anos anteriores, né? Então, você percebe que nos últimos 1.000 anos a variação de temperatura ela acontecia na ordem de meio grau Celsius. Esse aumento, tá? Essa anomalia positiva de 1 grau Celsius, a gente não via há séculos e séculos e séculos, e ela está acontecendo numa velocidade extraordinariamente rápida do ponto de vista de história do planeta, né? O que está por trás dessas variações de temperatura? Então, o IPCC coloca modelos. Primeiro, você compara os modelos climáticos com o que tem de temperatura observada. A temperatura observada nos últimos 170 anos está aqui nessa curva preta, e nessa curva preta a gente percebe que até 1950 a temperatura estava relativamente homogênea e depois começou um aumento muito forte. E essa curva, linha escura, preta, como eu comentei com vocês, é observado, medido nas estações meteorológicas espalhadas pelo planeta. Se você tenta simular por modelos climáticos, utilizando apenas as forçantes, apenas os fatores relacionados com ações naturais de variação de temperatura, gera-se, por modelagem, essa curva verde. Então, percebe-se que essa curva verde, que simula apenas os fatores naturais, não coincide, principalmente nas últimas décadas, não coincide com a variação de temperatura que aconteceu e que foi observada. Só conseguimos esse grau de predição, na verdade, de comparação com o que realmente aconteceu, a gente só consegue quando a gente coloca os aspectos humanos também, as emissões de gases de efeito estufa também, né? E aí dá essa curva marrom. Então, a palavra inequívoco, que é a relação que existe entre a variação de temperatura e a importância dos fatores antrópicos, ou seja, produzidos pelo ser humano, através de, exemplo, emissões de gás de efeito estufa,
não tem como descolar uma coisa da outra, ou seja, o aumento de temperatura, da média da temperatura planetária está intimamente ligado com esses fenômenos relacionados com as atividades dos seres humanos. Tá? Como é que ficam as previsões de variação de temperatura até o final do século, até 2100? A gente viu que no último século, nos últimos 150 anos, houve uma variação de um pouco mais de 1 grau Celsius. Para até 2100, dependendo do tipo de cenário que você utiliza, cenário socioambiental, de emissões, econômico, se mudarmos a nossa matriz energética, se os países tiverem um certo controle populacional, mudança de matriz, né, energética de carbono, de combustíveis fósseis para energia eólica, solar, esse tipo de atitudes contra, né, que mitigam as emissões de gás de efeito estufa, nós teremos uma variação prevista até 2100 de flutuação da temperatura por volta de 1 grau Celsius, 1 grau Celsius e meio, chegando até previsões de quase 5 graus Celsius. Né? Isso caso as nossas emissões, as emissões planetárias continuarem fortes e não tomarmos providências. E essas variações elas vão impactar bastante todo o funcionamento do planeta, como já está acontecendo. A gente já está vendo, já está presenciando eventos extremos de seca ou de chuva intensa, de ondas de calor matando pessoas, inclusive, né? Que a gente precisa tomar providências em relação a isso. E aí a gente precisa entender a seguinte forma: a gente precisa entender que quais são as forçantes radiativas, que são aqueles fatores responsáveis ou pelo aumento da temperatura ou pela diminuição da temperatura. Quais são essas forçantes? Porque ali a gente precisa atuar para tomar providências no sentido de mitigar as emissões de gás de efeito estufa, por exemplo. Então, nesse balanço aqui entre as forçantes positivas, que são aquelas que promovem o aumento da temperatura, e as forçantes negativas, que promovem a redução de temperatura, um exemplo de forçante negativo seria a formação de nuvens, né, que filtra parte da radiação solar, não deixa que ela chegue nas superfícies e arrefece o sistema. Né? Então, no balanço entre as forçantes positivas e negativas, as forçantes positivas estão, vamos dizer assim, ganhando, e por isso as previsões são de aumento de temperatura até o final do século. E então, o que eu posso apontar aqui, além desse fenômeno do relatório do IPCC recém-lançado, que traz esses alertas para a gente, nós estamos às vésperas, hoje é dia 27 de outubro, mas estamos às vésperas da próxima Conferência das Partes, que vai ser a 26ª, onde os países vão se reunir para discutir justamente o que fazer sobre esse aspecto que eu tinha comentado com vocês anteriormente, sobre o cenário que eu comentei anteriormente. E não há desculpas mais, né? Assim, nós temos podemos nos debruçar sobre os alertas desse relatório de avaliação número 6 do IPCC, e que os países urgentemente precisam tomar providências para a redução das suas emissões de gás de efeito estufa. Agora, quais são as principais atividades antrópicas que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa aqui no Brasil? Essas estimativas foram feitas pelo SEG e, com base no ano 2019, estima-se que entre as 5 atividades que o IPCC configura para a emissão, mudança de uso da terra e floresta, agropecuária, energia, processos industriais e resíduos, mudança de uso da terra comporta quase metade das emissões nacionais. O que é contabilizado para ser considerado mudança de uso da terra e floresta? Queimadas, desmatamentos, isso tudo é contabilizado aqui em mudança de uso da terra e floresta. O que é contabilizado em agropecuária? Fertilizantes que são utilizados, fertilizantes nitrogenados que são utilizados nas culturas, fermentação entérica. Então, se você somar os sistemas agrários como um todo e as suas consequências, a gente tem que somar aqui 44 com 28, é mais de 70% das emissões nacionais. Então aí é que o Brasil tem que chegar e falar o que podemos fazer. E nós aqui estamos reunidos para isso. Tá? Por enquanto, trabalhando cada um, vamos dizer assim, no seu quadrado,
né? Nós temos aqui pesquisadores do Pampa, pesquisadores do Pantanal, pesquisadores da Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia. Justamente nós estamos aqui para tentar ver como que a gente pode contribuir para que haja uma redução das emissões nos agroecossistemas. Então, dentro do uso da terra, o que no Brasil contribui mais, tá, para a emissão? Bom, tem a ver com a área coberta por essa atividade. E se a gente for ver esses gráficos aqui, que foi publicado em 2020, a gente percebe que pastagem é uma atividade que ocupa uma grande área, uma grande superfície do nosso território, né? E de toda a área já aberta no Brasil para uso, provavelmente por volta de 3/4 do que já foi aberto é pastagem, né? Então a gente pode ver isso aqui nessas representações e nessa dinâmica ao longo do tempo, né, de 85, na estimativa de cobertura e uso de 85 até 2017, a gente percebeu aqui, ó, que a pastagem avançou bastante na Amazônia e em outras regiões aqui do planeta, desculpa, do nosso país, né? Então, pastagem é uma atividade que a gente precisa ter atenção e propor alternativas para a redução das emissões nesse tipo de uso. Então, como estudar os efeitos do uso da terra? A gente pode estudar de várias formas. Nós, como pesquisadores aqui na Universidade Federal de Sergipe, a gente utiliza a abordagem de ciclagem biogeoquímica. Então, ciclo do carbono. O carbono está na vegetação em um determinado momento. Quando essa vegetação nativa ela é substituída por um uso da terra, como, por exemplo, aqui pastagem, vai haver uma grande variação nos estoques de carbono nos vários compartimentos, na biomassa, no solo, né? E o próprio manejo dessa pastagem, se ela continuar como sendo pastagem ou se houver uma mudança de destinação, isso também vai promover variações na dinâmica de carbono. Agora, que variação é essa? Aí nós estamos aqui justamente para estudar. Alguns estudos, né, como, por exemplo, essa meta-análise que foi publicada em 2011, ela tentou ver, através de dados secundários, a variação na mudança da relação entre mudança de uso da terra e variação nos estoques de carbono do solo. E ele testou aqui vários tipos de mudança de uso da terra, e eu vou destacar para vocês aqui, porque essa meta-análise foi feita para o planeta, tá? com artigos publicados no mundo todo, chamando atenção aqui para o que acontece quando uma floresta primária, uma floresta nativa ou natural, é convertida para sistemas campestres, como acontece nas pastagens, né? Então, a gente percebe aqui que o efeito é uma variação negativa de carbono que está sendo estimulada nesse estudo aqui. Não quer dizer que sempre aconteça isso, vai depender, claro, muito do manejo e desde como que essa vegetação nativa foi derrubada até como que o manejo é instalado e a produtividade desse manejo posterior, tá? Mas por essa meta-análise, eles avaliam aqui que há uma perda quando você compara a vegetação nativa com a pastagem que sucedeu ela, da ordem de 10 toneladas por hectare. Então, nessa perspectiva biogeoquímica, a gente transforma os sistemas em caixinhas e setinhas. As caixinhas são os reservatórios temporários do elemento em questão que você está estudando, por exemplo, carbono, e as setinhas são os fluxos que conectam esses compartimentos. Então, a gente quer, na verdade, ao propor um manejo, que seja um manejo sequestrador. O que quer dizer isso? Que esse conjunto aqui, cobertura vegetal mais solo, eles incorporem bastante carbono que venha da atmosfera. Eles capturem bastante carbono e emitam menos, porque esses dois aqui também vão emitir através de respiração. As plantas respiram, as raízes das plantas respiram, o solo respira, os micro-organismos do solo respiram. Então, existe emissão. Mas que a remoção de carbono da atmosfera para esse cobertura vegetal e solo seja maior, que essa remoção seja maior do que a liberação de carbono desse cobertura vegetal solo para a atmosfera. E o que a gente quer evitar é justamente o contrário, que infelizmente, através do manejo, se o manejo não for adequado, a captura de carbono é prejudicada, né?
porque os organismos que a gente cultiva, soja, milho, eles não vão ser tão eficientes na produção. E, de quebra, ainda pode emitir bastante carbono. Então, esse aqui é um sistema emissor que a gente quer evitar, e a gente estuda para isso. As proposições de manejo, a gente tem o interesse que elas sequestrem carbono ao invés de emitir. Então, vamos transportar essa figura de caixinhas e setinhas para o gado, né, para a pastagem. Então, nós temos a caixinha aqui de reserva de carbono temporário, que é a atmosfera, biomassa vegetal, o solo e o próprio animal, né? Então, o que a gente tenta investigar é justamente os fluxos, né? Quais são os fatores que influenciam nesses fluxos, a produtividade primária líquida, o que faz com que mais fotossíntese seja feita, menos fotossíntese seja feita, mesmo porque esse carbono que está sendo assimilado aqui, ele vai circular por esse sistema, eventualmente vai para o solo, boa parte, quando estamos falando sobre pastagem, né, vai ser dessa biomassa vai ser consumida pelo animal, e um aspecto importante, né, parte desse carbono o animal vai deixar de volta para o solo, mas uma grande parte desse carbono vai ser exportado, porque esse gado, esse bicho, esse animal não vai ficar no campo, né? Ele vai ser extraído porque é a nossa picanha no final de semana, que cada vez é mais difícil por causa do preço da carne, né? Mas ele vai ser exportado, então vai ter uma grande exportação de nutrientes aqui, inclusive de carbono, tá? Nesse sistema. Então a gente tem que estudar isso daqui e quais são os fatores que influenciam, né, essas taxas de transferência do elemento de um compartimento para outro. E o que nós estamos utilizando é o modelo Centro, ele é um modelo, a publicação original dele é de 87, e justamente o que esse modelo faz é simular aqui, gente, tá um sistema tá faltando um monte de seta aqui, tá? Mas é só para ilustrar a ideia do funcionamento do modelo. Então, é um programa de computador que reproduz, né, esse fluxo de carbono entre os diferentes compartimentos do sistema que você for utilizar. E no caso aqui, a gente vai falar sobre sistemas naturais nessa apresentação e com viés também para o solo, para os sistemas naturais e para pastagem. E aí um aspecto importante, tá, que todo modelador tem que saber é o cuidado que você tem que ter ao modelar. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Jorgensen, quando ele fala que os modelos são ferramentas muito úteis no manejo ambiental e na ecologia, mas se desenvolvido e usado sem cuidado, ele pode causar mais dano do que promover exercícios, do que promover benefícios. Tá? Então, por que ele diz isso? Porque você tem que ter muito critério na hora que utiliza, compreender muito bem. Tá? Você precisa de muito estudo para entender como foi, inclusive as equações que fazem parte do modelo, por que as constantes estão postas de determinada forma, para a gente poder utilizar bem aquele modelo. Então, como a gente não criou um modelo de ciclagem biogeoquímica, nós utilizamos um modelo já criado, nós trabalhamos com variações de parâmetros que precisam ser ajustados para representar o sistema que a gente estuda. Então, um exemplo aqui, esse modelo centro ele tem um conjunto de arquivos que caracterizam para o modelo o sistema que você está estudando. Então, se for, por exemplo, simular o que é um cerrado natural, existe um arquivo que ele tem um nome até intuitivo, tree, que é em inglês árvore, né, e traz as características do sistema arbóreo, da comunidade do sistema arbóreo. Então, entre os vários parâmetros que tem aqui dentro, que caracterizam aquele sistema arbóreo, tem um deles que eu vou ilustrar para vocês como é que a gente tem que ter critério na hora de fazer alterações, que chama máximo de índice de área foliar. Tá? No programa, no conjunto de parâmetros padrão que eu utilizei, estava 20, máximo de índice de área foliar 20. Isso é porque o padrão eu utilizei de arquivos pré-ajustados para a savana temperada. A savana temperada ela é arbórea, ela é muito mais arbórea do que a nossa, né? Então tem um índice de área foliar muito grande. Uma breve visita à literatura, tá, sobre os valores de índice de área foliar para o cerrado mostram que não ultrapassam 3 aqui dos diferentes tipos de fitofisionomias do cerrado, campo sujo até cerradão, não ultrapassa 3. Então, com tranquilidade, a gente pode ir no modelo, mudar 20, que não corresponde a um índice de área foliar que é encontrado no nosso cerrado,
e a gente atualizou depois de ajustes para 2 e assim por diante. Então, eu não faço alterações porque eu quero que o valor que o modelo simule tem que ser parecido com o modelo que está trabalhando no campo. É claro que a gente faz alterações nesse sentido, tá? Que o valor que o modelo simula de estoque de carbono no solo seja parecido com o que realmente acontece no campo. Porém, tem que ter muito critério para fazer alterações nesses parâmetros, tá? E aí eu posso ilustrar para vocês os pontos que nós utilizamos para os ajustes do modelo, para ele entender o que é uma savana brasileira, um cerrado, estoque de carbono no solo do cerrado. Então, nós utilizamos dados secundários para calibração, então foi feita uma revisão da literatura, conseguimos 20 pontos de dados secundários de estoque de carbono sobre vegetação nativa do cerrado espalhada pelo norte a sul do bioma, e aí começam as alterações nos parâmetros, né? De acordo com que os valores observados, que está aqui no eixo X, se aproximem dos valores simulados. E depois tem uma parte importante que é a da validação, porque na calibração você ainda está fazendo os ajustes, né? Agora, a validação, nós pegamos um conjunto de dados independente. Nesse caso, esses dados foram conseguidos com pesquisadores da Embrapa, que tinham dados de carbono no solo. A vantagem é que esses pontos em vermelho, por não serem dados secundários, eram todos de um experimento, todos foram coletados pela mesma equipe, com análise de carbono semelhante para todos, e aí a gente conseguiu uma boa correspondência entre os valores simulados e observados. Mas lembrando, na parte de validação, você não faz mais nenhum ajuste nos modelos, a gente simplesmente roda as condições edafoclimáticas daquela região para fazer para avaliar como é que está a performance do modelo, certo? E depois, posteriormente a isso, eu fui co-orientador de uma aluna foi Ciências Ambientais, se eu não me engano, não, foi da pós em Geografia da UFG, com orientação do professor Laerte, eu co-orientei, e aí a gente conseguiu, com o Eduardo Assad, pontos de pastagem distribuídos no Brasil, pontos de carbono na pastagem, né? E, novamente, a gente pegou esses pontos, separamos ele por critérios quais iriam para calibração e quais iriam para validação, e, novamente, a gente conseguiu uma boa correspondência. Não tão boa quanto a gente conseguiu na vegetação nativa, mas lembrando que o uso da terra tem, assim, a vegetação nativa ela é bastante complexa, porque tem umas questões relacionadas com a diversidade, mas são sistemas mais próximos da estabilidade, né, entre a entrada de carbono e a saída de carbono, são sistemas maduros. Em sistemas de uso da terra, a variabilidade é maior, né? Vai depender de como foi a derrubada, qual a gramínea que foi utilizada, são vários outros fatores que aumentam a heterogeneidade. Então, a gente conseguiu, mesmo assim, uma boa relação para simular os estoques de carbono agora sob pastagem no Cerrado. E aí a gente foi galgando. Eu fui para a Universidade Federal de Sergipe, nessa época eu trabalhava aqui ainda em Brasília, aí começamos a estudar, junto com pesquisadores da Federal de Pernambuco, a caatinga, tá? A vegetação de caatinga. Só que, diferente do Cerrado, que tínhamos vários dados de campo à disposição para fazer a calibração e validação, a realidade é completamente diferente na caatinga, né? Principalmente na época. Apesar desse artigo sair em 2018, a gente tem trabalhado nisso faz bastante tempo, né? E essa publicação aqui saiu só com um ponto de uma área experimental que a gente usou para calibrar e uma outra área experimental que a gente usou para validar o modelo, né? Só que a gente não queria parar por aí, a gente queria continuar galgando, né? Com a expectativa de, ao invés de fazer a simulação regional ou muito local, a gente queria fazer uma estimativa dos estoques de carbono para a caatinga toda, começando por vegetação nativa e depois pastagem, né? Então, a gente ampliou os pontos de calibração e validação com dados secundários, então a gente conseguiu na literatura 12 pontos, separamos eles em 6 pontos para calibração, 6 pontos para validação. Os critérios para separação é de acordo com que
os 6 pontos de cada um deles abrangesse a diversidade, a heterogeneidade da caatinga, que isso é muito, muito complicado, porque a caatinga é muito mais heterogênea. A gente vê aqui os tipos de solo, variação climática, né, de precipitação, é muito mais heterogênea. Então, a gente tentou jogar pares de pontos para calibrar e validar de acordo com que a gente pegasse, de certa forma, essa heterogeneidade, e conseguimos um resultado interessante. E para solo, né? Para biomassa, nós não tínhamos os valores pontualmente para comparar como é que estava a saída do modelo. Então, a gente coletou na literatura valores que mostravam os estoques de carbono numa vegetação de caatinga. E aí a gente criou um sítio hipotético com as médias de clima, de textura, e aí ficou um resultado interessante, porque o que a gente encontra de estoque de carbono na literatura ficaram por volta de 24,2 toneladas de carbono por hectare na biomassa aérea. Tá? E quando a gente pegou o modelo centro e alimentou ele com os valores médios de textura dessas localidades, com a média de textura, com a média de precipitação, com a média de temperatura e tudo mais, ele conseguiu valores bem próximos, 25,5, 23,5 de biomassa. Então, a gente fomos galgando. Isso aqui foi feito numa dissertação de mestrado da Federal do Ceará, e depois, com a grande ajuda da Rede de Estudo de Carbono do Cerrado e também do Observatório Nacional de Dinâmica de Água e Carbono para o bioma Caatinga, onda CBC, finalmente conseguimos vários pontos para Pernambuco de coleta de dados de vários compartimentos, biomassa, solo, e que a gente pôde avaliar aquele modelo que a gente tinha previamente feito a calibração numa escala mais regional, vamos dizer assim, mais ampla. E aí, aí veio o susto. A gente rodou o modelo, comparamos para o solo observado e para a biomassa observado com o simulado, e os valores ficaram muito ruins. Mas, aí que está, a diferença de você tentar fazer modelagem numa área regional grande, né? Quanto maiores forem suas áreas, maior vai ser a incerteza. E se já se sabe que a área é bastante heterogênea, tá? No ponto de vista de precipitação, de tipo de solo, o desafio fica ainda maior, né? Então a gente está correndo atrás, mas uma outra atividade que foi feita nessa dissertação de mestrado, que agora foi na Federal de Sergipe, no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação, é que a gente falou assim, bom, vamos ver como é que a variação de carbono acontece em função... Isso aqui é solo, esqueci. Ah, está aqui no solo. Em função dos fatores naturais. Assim, isso aqui... Só um pouquinho, pessoal. Esse aqui eu coloquei errado, tá? Esse aqui não é o carbono simulado. Agora que eu vi que eu errei esse gráfico. Esse aqui são os valores de carbono no campo, estoque de carbono 0 a 20 no campo, com a teor de argila no campo também. Então vocês percebem que, apesar de teor de argila, principalmente eu que vim do Cerrado, né? A gente estuda e sabe que a argila é um fator preditivo muito bom para os estoques de carbono, porque quanto mais argila, maior o estoque de carbono. Aqui para Caatinga, o buraco é mais embaixo, né? Então, e o modelo foi desenvolvido para responder dessa forma. Quanto mais argila, maior o estoque de carbono. Então, a gente está tentando, para Caatinga, como é que a gente vai resolver isso daqui. Então, a gente está fazendo uma grande multivariada, porque junto com esses dados que foram coletados aqui, para Caatinga, para Caatinga para Caatinga e para o Agreste, tá? de Pernambuco, temos várias outras fatores climáticos, outros fatores que influenciam, tem a textura, tem pH, tem vários outros que a gente vai fazer uma grande multivariada para tentar entender quais são os fatores que mais influenciam na variação do carbono nessa região aqui. Tá? Mas isso não nos impediu de utilizar essa ferramenta que vai ser descrita aqui um pouco pelo Claudinei, para estimar a biomassa aérea de Caatinga
em alguns municípios de Pernambuco. Então, a gente pegou aqui o município de Flores, pegamos algo que já existia à disposição, um banco de dados do Imaflora, que eles fizeram um algoritmo para estimar a biomassa aérea de Caatinga, né? E aí, esse mapa aqui é o resultado disso, essa publicação foi de 2017, e nós utilizamos aquele modelo, do jeito que estava mesmo, para o município de Flores. Então, isso permitiu que a gente fizesse uma comparação entre essas duas estimativas, e quanto mais verde aqui, esse é o mapa resultante da comparação entre as duas estimativas, do Imaflora junto com o centro. Quanto mais verde, o verde é aquela classe de pontos, né, que a gente rodou por pixel, aí, o modelo, onde mais se aproxima o valor do Imaflora e o valor do centro. E 54% da área do município havia correspondência, ou seja, havia baixa erro, um erro menor entre as duas estimativas. E a gente ficou bastante satisfeito com isso, porque o algoritmo usado pelo Imaflora é completamente diferente, né, do que o algoritmo do centro, óbvio. Então, mas a gente conseguiu, ou seja, isso mostra que a gente está no caminho certo. Eu estou vendo aqui que eu deu 30 minutos, então eu vou passar rapidamente aqui, que é algo que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa hoje, que é o seguinte: dificuldades a utilizar modelagem regional, classificação de cobertura e uso. Então, a gente precisa, para fazer estimativas regionais, saber esse pixel é uma pastagem, esse pixel é uma caatinga natural, essa é uma cerrado natural, esse é um pampa, esse é um pampa antropizado, esse é um pampa... Entende? Isso a gente precisa de colaborações para ter cada vez maior precisão na classificação da cobertura e uso. De novo, que mais, aliás? Bancos de dados georreferenciados, porque o centro ele é alimentado por valores de precipitação, valores de temperatura, valores de textura do solo. Então, esse é um desafio que a gente está tendo. Esse exercício que a gente fez foi utilizando a base de dados climática TerraClimate junto com o Soil Grids, para extrair os valores que o centro precisa para rodar. Mas a gente já viu, conversando com pesquisadores, que ambas têm problemas, né? Então a gente precisa resolver isso. Outra, o histórico do uso da terra. Porque nesse trabalho aqui, por exemplo, ele mostra que a quantidade de carbono que você tem hoje, ela é completamente resultado de todo o histórico, né? Se a vegetação, se a pastagem que nós temos hoje foi convertida diretamente de uma vegetação nativa, ou se teve culturas nesse meio do caminho até ter essa pastagem, tudo isso influencia, né, na quantidade de carbono. Então a gente precisa, de alguma forma, ter uma maneira de contar essa história de forma precisa para que o modelo consiga funcionar direitinho. Também o fracionamento da matéria orgânica, que é importantíssimo. A matéria orgânica do solo ela não é homogênea, muito pelo contrário, né? Então, hipoteticamente, a gente separa ele, o modelo sempre faz assim, entre a parte ativa, lenta e passiva. Ativa é praticamente matéria orgânica que entra pelos micro-organismos. O lento são os compostos derivados do ativo, e a parte protegida de forma química, e os fisicamente protegidos são o passivo, né, que é mais estável. Então, nós precisamos saber como que qualificar, ou classificar, ou caracterizar essa matéria orgânica, porque quanto mais passivo tiver, menos afetado pelo manejo esse solo vai ser. Então, se a gente errar nisso daqui, as previsões que a gente pode fazer para o futuro podem ser completamente erradas. Quanto mais carbono a gente colocar no passivo, menos suscetível é a parte daquela matéria orgânica toda que vai estar sofrendo a ação do manejo, né? Então, isso aqui é importante. Eu tenho alguns trabalhos que até tentam colocar aqui as frações funcionais, né, ativo, lento e passivo, associando com algumas técnicas de fracionamento, como fracionamento químico, fracionamento por densidade, tudo mais, mas a gente precisa aprimorar essas tecnologias aqui. E a dificuldade de utilizar o próprio modelo sempre para finalizar a apresentação, que é, primeiro, suporte do modelo foi desativado pelo NIL, que é o laboratório que desenvolveu esse modelo, tá, da Universidade Estadual do Colorado, foi desativado. Então, o Barione, eu conversei com ele recentemente, ele falou, mandei uma mensagem para eles lá perguntando, não vou responder.
Inclusive, por favor, se eu tiver desatualizado em relação a essa informação, o pessoal coloca, me informa aí, porque até aonde eu sabia, eles tinham desativado por causa de falta de recursos mesmo. É um programa para DOS, né? Então, aquelas questões de linha de comando, mas parte disso já foi resolvido com a ferramenta que o Claudinei vai mostrar para daqui a pouco. A profundidade simulada é 0 a 20, só que 0 a 20 é padrão, então é possível você fazer 0 a 30, 0 a 40, mas você não consegue fazer fragmentado, 0 a 10, 10, 20, 20, 30. Não. Vai ser sempre a camada. E quanto maior for a camada, maior é a heterogeneidade. Tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente pensa no futuro próximo começar a modelar 0 a 30, e para isso os parâmetros de entrada tem que ser dessa forma, 0 a 30, e aí você compara com a saída 0 a 30 também. Os valores iniciais, eu estava conversando com o Barione recentemente também, que para você fazer a modelagem do uso da Terra, você precisa dos valores iniciais de carbono. Não adianta você colocar na mão lá 20 toneladas, 30 toneladas. É recomendável que você simule a vegetação nativa. Por isso que eu falei tanto de cerrado nativo e caatinga nativa aqui. Você crie a vegetação nativa e a resultante dessa construção seja os valores iniciais de carbono e nitrogênio para o uso da terra. Aí você dá o tombo na floresta e os 20, 30 que você atingiu com a vegetação nativa vão ser os valores iniciais que você vai avaliar o efeito do manejo. Só que é bem complicado isso. Nem sempre a gente tem a quantidade de dados suficiente para. Então, nós temos que ter, na verdade, modelado a vegetação natural e a vegetação e o uso da terra que você quer fazer. Sensibilidade à variação da densidade. Esse artigo aqui mostra que o centro ele não tem tanta sensibilidade a variações de densidade que acontece quando você sai de uma vegetação natural e vai para a pastagem, principalmente, né? E quanto mais antiga a pastagem, maior é o efeito da compactação. Ele fez uma crítica aqui que tem problemas em relação a isso, então eu recomendo todo mundo que for trabalhar com pastagem, principalmente, por causa de ter muito incremento de densidade, que façam análise de sensibilidade para ver até que ponto que isso está interferindo, tá? O problema é ser utilizado em regiões com limitação de produtividade por fósforo. Eu que trabalhei no Cerrado, a gente sabe muito bem que o Cerrado é muito limitado por fósforo, e essa publicação de 96 aqui já tinha alertado que, olha, se você for utilizar o centro, onde tem problema com fósforo, você pode ter problemas. Mas aí, vocês viram que mesmo a gente sabendo disso, a gente conseguiu uma boa relação aqui, né, com a calibração da vegetação nativa. Então, não estamos falando que o fósforo não é problema. Inclusive, para o centro, a gente pode ativar a chave que vamos modelar carbono, nitrogênio e fósforo, mas o modelo se torna extremamente mais complexo. Você vai ter mais problemas para conseguir dados da literatura para validar o fósforo. Então, por isso, não é porque a gente não acha o fósforo importante, é por causa disso, porque aumenta demais a complexidade do sistema que você está estudando quando você liga a chavinha do fósforo no centro, e nós temos muito pouco dado disponível para fluxos e estoques de fósforo. Então, por enquanto, estamos trabalhando com nitrogênio e carbono. Tá? E as perspectivas para finalizar é que essa estimativa que vocês estão vendo aqui, do carbono no solo, carbono na biomassa viva, carbono na biomassa morta de pastagem, foi feito com a ferramenta que o Claudinei vai apresentar para a gente daqui a pouco. A gente rodou o centro por pixel, para o Cerrado, e a perspectiva é nos juntarmos aqui, formar um grande grupo de cooperação para expandirmos essas estimativas de carbono utilizando o centro para a pastagem no Brasil. Não dá para eu fazer isso, eu tenho alguma competência a respeito do Cerrado, um pouco de Caatinga e tal, mas Pampas nenhuma, Amazônia nenhuma, Pantanal nenhuma, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, Mata Atlântica também, estamos reunidos aqui para fazer isso acontecer. São várias as instituições aí que a gente agradece, e muito obrigado. Estou finalizando aqui a minha fala.